algo pequeno, algo tão pequeno, uma coisa feita apenas de um pouco de açúcar, um pouco de lípido, um pouco de proteína, e é pequeno, muitíssimo pequeno, tão simples que não consegue nem estar fora de um organismo, não consegue viver no ambiente. Tão simples que não consegue se produzir por si, não consegue se reproduzir por si. Este é um vírus. E existem muitos deles, existem muitas espécies, muitos gêneros na natureza. E eles causam doença. Uns causam gripe, outros vão causar outra doença, uma meningite, outros vão causar dengue e por aí fora. Como é transmitido? O que o vírus faz ao nosso corpo e sistema imune? E se eu for seropositivo? E se tu fores seropositivo? O primeiro passo para resolver o problema é falar sobre o problema. Agora, mais do que antes, conhecer é salvar, conhecer é estação. HIV, do inglês Human Immunodeficiência Virus, ou em português, vírus de imunodeficiência humana. É uma condição em que os seres vivos têm uma deterioração progressiva do sistema imunológico, o que vai propiciar o desenvolvimento de infecções oportunistas. O vírus chama-se VIH, ou seja, um vírus de imunodeficiência humana, o que quer dizer que esta infecção por este vírus vai causar um decréscimo das defesas do corpo. Vai fazer com que o corpo perca a habilidade de poder se defender contra outras ameaças, outras doenças. Então nós temos células de defesa. O vírus ataca esta célula de defesa, entra nesta célula de defesa, usa as substâncias, as enzimas, as proteínas desta célula de defesa para fazer cópias de si mesmo. E estas cópias deste vírus, do VIH, vão infectar outras células de defesa e fazer mais cópias, e mais cópias, e mais cópias. E ele progride, ele se multiplica. Isso é basicamente o que acontece numa infecção por VIH. É exatamente isso que acontece no corpo durante todo o período de infecção. Estima-se que, a nível nacional, cerca de 340 mil pessoas estão infectadas pelo vírus do HIV-Sida. Apenas metade das pessoas sabem que têm HIV. Não obstante a isso, cerca de 13 mil mortes relacionadas à SIDA. Em um só ano, surgem cerca de 15 mil novas infecções pelo vírus do HIV-Sida. O número de pessoas infectadas pelo vírus do VIH ronda os 300 mil a nível do país. 300 mil. Em todo o território, as províncias mais afetadas são as províncias do leste. Temos a Lunda Norte, as duas Lundas, temos o Mochico e também temos o Cunene, lá ao sul, e também temos Luanda. Aqui no Mochico nós temos uma prevalência de infecção pelo vírus do VIH de 4,3%, ronda aos 4%. Existem muitas maneiras de poder interpretar este número, esta prevalência. Pode-se dizer que 4% das pessoas do grupo de risco, dos 15 dos 15 aos 49 anos de idade, 4% do número global da amostra são seropositivos, podemos dizer desta maneira. Ou podemos dizer também que 4 pessoas a cada 100 pessoas, 4 é provavelmente infectada, está provavelmente infectada pelo vírus do VIH. Portanto, estas são formas de poder interpretar este número de prevalência. Em termos de epidemiologia, o vírus
afeta quase todo o país. A distribuição, nós cá em África, temos existem maior pessoas vivendo com o vírus de HIV. Uma pessoa pode estar infectada pelo vírus e não apresentar comprometimento do sistema imunológico, apesar de estar a perder os linfócitos T. Pode viver anos sem manifestar sintomas ou desenvolver o SIDA. Nós temos uma população estimada em perto de 900 mil pessoas. E se vamos dizer que a prevalência é de 4%, nós estaremos a dizer que provavelmente rondamos aí por perto de 30 mil pessoas com VIH na província do Mochico. Provavelmente. Esta é a prevalência. Pronto. Que temos aqui um dado de prevalência de 4,3%. E as pessoas mais afetadas, a faixa etária mais afetada é a população jovem, é a faixa que vai dos 15 até aos 45 anos de idade e por aí. Portanto, é uma doença que tem afetado maioritariamente os jovens. Os jovens são vítimas do VIH. Ela é transmitida através de uma pessoa infectada para outra pessoa sã. Falando da transmissão, é a transferência de um vírus de uma fonte primária, já falamos de uma pessoa infectada, para um novo hospedeiro. Ela pode ser feita em duas formas. A transmissão horizontal, que é a transmissão do agente de um indivíduo infectado para uma pessoa sã, da mesma ou seres da mesma espécie, e a transmissão vertical de passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o parto propriamente dito e a amamentação. Há um outro fator que podemos levar em conta. Nós temos uma província fronteiriça e os nossos vizinhos aqui imediatos, temos o Congo, temos a Zâmbia, são países que têm uma prevalência superior ao nosso. E as nossas populações, as populações dos dois países, movem-se livremente de um lado para o outro. Isso também pode ser um fator que faz com que a nossa província tenha uma prevalência. E somos a terceira província no país com a prevalência mais alta de HIV/SIDA. Isto é sabido. A transmissão vertical ocorre ainda no período de gestação, durante o trabalho de parto ou durante a fase de amamentação. O VIH é transmitido maioritariamente por via sexual. Por via sexual e também por hemotransfusão, por hemoderivados. Nós sabemos que o sangue existem vários componentes e durante o processo de hemotransfusão do sangue, o sangue que não é devidamente estudado, descartar algumas infecções, e nestes exames que se faz para termos um sangue em condições para a hemotransfusão, também descarta-se o HIV. Temos a transmissão ocupacional. Existem vários profissionais que não usam os equipamentos de proteção individual, que eventualmente podem ter um acidente com perfurocortantes. Tanto faz enfermeiros, médicos e técnicos de laboratório ou outros profissionais de saúde. De realce a contaminação sexual, que constitui a maior parte de transmissão do VIH. Essa transmissão sexual pode se dar por sexo, por relações sexuais heterossexuais, homossexuais, relações sexuais vaginais não protegidas e também oral. Temos a partilha de utensílios de injeção, como agulha, seringas,
e temos a transmissão parenteral do HIV durante o uso de drogas injetáveis. Na nossa província, a prevalência do HIV-Sida ronda os 4,3%. Igualmente, mais mulheres estão infectadas do que homens, e jovens dos 25 a 45 anos de idade. Em todo o país, 190 mil mulheres vivem com HIV, das quais 21 são gestantes. Muitas mulheres ficam grávidas sem saber o seu estado serológico. São 35 mil crianças infectadas, dos 0 aos 14 anos. Menos da metade das mulheres grávidas recebem tratamento. Não é de rico, nem de pobre, branco, negro ou mestiço. Não tem idade, não tem religião. Não tem partido político, não tem etnia, não tem fronteira, afeta a todos. Onde é que essa mulher gestante pode se dirigir para saber se é seropositiva ou não? É imprescindível que uma mulher gestante adira às consultas pré-natais, desde centros de saúde, postos e maternidades. É nas consultas pré-natais onde essa mulher é testada sobre o VIH-Sida e, se for negativo, incentivamos a mulher a atualizar-se sobre a doença e a conversar com seu marido no sentido de ambos estarem conscientes sobre esta doença. E se for um caso positivo, primeiramente damos o apoio psicológico a esta gestante, porque não é fácil saber que é portadora do vírus de VIH-Sida. Como é que sabemos que alguém tem VIH? Primeiramente, essa pessoa terá de ter fatores de risco, certo? Uma pessoa que tem relações sexuais desprotegidas, uma pessoa que tem múltiplos parceiros sexuais, estes são os principais candidatos que estão em risco de contrair o VIH. É doença. E como lidamos com doença? E que não haja dúvidas. Viver com HIV deve ser uma experiência aflitiva. Facilmente se sente sobrecarregado e sem amparo. Acontece que o vírus do VIH está nos fluidos corporais. Está no fluido vaginal, nas secreções vaginais, nas secreções cervical, não é? Está no sêmen, está nos fluidos. E durante as relações sexuais desprotegidas, em que há troca destes fluidos, o vírus circulará livremente. E principalmente também se a mucosa, não é? A mucosa dos órgãos sexuais, no caso a mucosa vaginal, se tiver alguma lesão, mesmo o homem também, se tiver nos órgãos genitais, se tiver alguma lesão, isso também constitui um fator que aumenta a taxa de infecção pelo vírus do VIH. Metade das pessoas que iniciam o tratamento abandonam em média depois de 1 ano. Quando o número de células de defesa já é muitíssimo baixo, em consenso diz-se que é menos de 200 células por mililitros cúbicos de sangue. As células de defesa até CD4. Quando essas células de defesa baixam até esse nível e continuam a baixar, a pessoa entra num estado de imunodeficiência severa e começam a surgir doenças oportunistas. Quando começam a surgir doenças oportunistas e o número de células de defesa está muito baixa e a carga viral está muito alta, neste estado aqui, aí sim a pessoa tem SIDA, ou seja, tem síndrome de imunodeficiência adquirida por VIH. Ou seja, ter VIH, ter o vírus no corpo, não significa que eu tenho SIDA.
SIDA só acontece quando o meu sistema de defesa já está tão deprimido que começam a surgir doenças oportunistas. Então, ter VIH não é ter SIDA. O que é um estado de SIDA? O estadio de SIDA é quando o indivíduo tem uma sorologia positiva HIV e surgem outras doenças oportunistas, como as candidíase, a tuberculose. Falando da tuberculose, todo indivíduo com serologia positiva HIV e for diagnosticado tuberculose, este indivíduo entra automaticamente nesse estadio de SIDA, porque isto nós falamos que a tuberculose é uma doença que já tinha sido erradicada há alguns anos, algumas décadas atrás. O ressurgimento dessa patologia foi também com o surgimento do HIV. O HIV baixa a imunidade e a tuberculose com facilidade também consegue vencer as imunidades do organismo e surge. Então, é definido isso segundo a OMS, indivíduo com serologia positiva a HIV e com tuberculose confirmado radiologicamente ou laboratorialmente, esse indivíduo está no estadio de SIDA. A maioria das pessoas que estiverem infectadas pelo vírus do VIH e não tiverem tratamento, não levarem tratamento, vão percorrer esses anos todos e a partir do momento em que se instala o estado de SIDA, essas pessoas já têm pouco tempo, se não forem tratadas. Normalmente uma pessoa que já está em estado de SIDA, já está com imunodeficiência severa, essa pessoa provavelmente não tem mais de 3 anos. Não precisa chegar num estado de SIDA. Precisa? Não precisa. Então, o tratamento existe para isso. O tratamento existe para evitar que uma pessoa que tem VIH chegue até o estado de SIDA. Eu posso dizer que o HIV ou SIDA tem cura, mas não é uma cura definitiva. É uma cura quando nós primeiros assumimos que somos portadores do vírus de HIV e temos o desejo de fazermos o controle e evitar transmitir para outras pessoas. Primeiro, nós temos que aceitar a nossa condição. Aceitando a nossa condição de seropositivo, nós estaremos abrindo também a aceitação do tratamento e a toma voluntária dos fármacos. Quando a doença surgiu e depois de sensivelmente 10 anos, lá nos anos 90, surgiram os primeiros antirretrovirais e fazia-se monoterapia. Monoterapia significa que fazia-se um regime de tratamento de apenas um antirretroviral, um medicamento, certo? E percebeu-se que não era suficiente. Existem muitos antirretrovirais, ou seja, existem muitas classes de antirretrovirais. Cada classe de antirretroviral faz uma coisa específica. E tratava-se apenas com um. E, com o tempo, percebeu-se que estes pacientes não melhoravam com apenas um regime de um antirretroviral. E depois anexou-se um segundo e melhorava. Mas mesmo assim não era suficiente. As pessoas ainda definhavam, chegavam ainda ao estado de SIDA. O objetivo do tratamento, primeiro, é o controle da progressão da infecção. Nós temos que controlar a progressão da infecção. A posterior, devemos termos a redução da carga viral e também controlarmos as doenças muitas vezes associadas ou as doenças oportunistas. E um dos objetivos também que devemos aqui aflorar é o prolongamento da vida com melhoria ou melhora da qualidade de vida.
A partir do momento em que se fez uma combinação de antirretrovirais de tripla terapia, aí sim os resultados foram satisfatórios. Começou-se a perceber que um regime de 3 antirretrovirais fazia com que as pessoas não chegassem ao estado de SIDA. E isto foi revolucionário. E é exatamente por isso que o tratamento é uma combinação de antirretrovirais, não é só dá-se diferentes classes. E esses antirretrovirais no corpo, na célula, eles fazem coisas diferentes. Um antirretroviral impede que o vírus se conecte à célula nossa. Outro antirretroviral impede que o vírus, mesmo já dentro da célula, faça cópias da sua própria molécula. Outro antirretroviral impede que o vírus saia. É importante que as pessoas portadoras do vírus de HIV também vivam e tenham uma vida com qualidade. Não é necessariamente que eles possam viver de forma todos os momentos recorrer ao hospital para poderem tratar as doenças oportunistas. Então, fazendo assim, controlando a infecção, nós poderemos evitar chegar ao estado de SIDA. Então, diferentes antirretrovirais terão diferentes efeitos. É como mandar... é como se fosse uma guerra. Tu não vais só com o exército, tu vais com a marinha, vais com um conjunto de forças especializadas, certo? Cada secção fará uma coisa diferente, mas o objetivo é que é destruir o inimigo. É exatamente isso que os antirretrovirais fazem. Cada um deles faz uma coisa específica dentro da célula e o sucesso é maior. Então, o objetivo de um tratamento é esse, é impedir com que as pessoas cheguem ao estado de SIDA. As pessoas que tomam os antirretrovirais todos os dias, conforme o recomendado, elas não chegam ao estado de SIDA. O objetivo do tratamento não é curar a doença, não é curar o VIH. O objetivo do tratamento é controlar a infecção. Quando uma pessoa toma os antirretrovirais todos os dias, ela faz com que a carga viral, que é a quantidade de vírus no organismo, reduza. Ela vai impedir com que os vírus se multipliquem. Então ela reduz a carga viral. E enquanto isso acontece, as defesas do corpo são restauradas. Pode não ser conforme era antes da infecção, mas a pessoa consegue viver com normalidade. Quando a pessoa toma os antirretrovirais por tempo suficiente, a carga viral se torna indetetável. E isto é benéfico. A pessoa não chega ao estado de SIDA, a pessoa melhora a sua qualidade de vida, a pessoa vive mais tempo, igual até a uma pessoa que não tem VIH. Os pacientes nunca estão preparados para serem diagnosticados por uma doença que é o HIV. Nunca estão preparados para uma resposta, para esse tipo de diagnóstico, nunca estão preparados. Normalmente, quando ele é dado esse tipo de diagnóstico, a primeira sensação é a negação, porque ela não está preparada para esse tipo de diagnóstico. A negação vem na primeira instância do nosso paciente. Não, por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Não poderia ser a outra pessoa? Quem me passou a doença? Isto passa na mente das nossas pacientes. A prevenção tem os seus objetivos, são como controle de comportamentos. Nós temos a educação sexual, é importante que as pessoas sejam educadas sexualmente, no sentido de saber quando tiverem relações ocasionais, devem fazer o uso de preservativos. Depois vem a outra fase, que é a raiva.
Então vou transmitir para outra pessoa, porque eu não sei quem me transmitiu. Até chegar na fase da aceitação, ela tem que passar por negociação. E esta negociação vai começar a partir das psicoterapias, para lhe fazer entender o que é o HIV, como é transmitido o HIV e como podemos prevenir o HIV. E muitas delas, nessa fase de negação, têm sentimentos suicidas. Também é de considerar que existe um programa de corte de transmissão vertical que evita que a criança nasça infectada com o vírus de HIV. É um programa, este programa, quando é diagnosticada uma mulher grávida com vírus de HIV, então antes do parto começa a tomar alguns fármacos, e durante o parto, pós-parto, e a criança também, tão logo nasce, existe um programa que ela terá de cumprir fazendo a toma de alguns fármacos. Muitos portadores de HIV que não conseguiram lidar com esse diagnóstico, muitos chegaram a desencadear depressão e ansiedades fortes e constantes. Essa depressão, muitas delas, levou-lhes à morte por não aceitação da própria patologia. Outras mesmo chegam a se estigmatizar. Para além das pessoas fora, a sociedade estigmatizar a mesma, elas começam a se estigmatizar. Por quê? Porque eu não posso se deparar, as pessoas não podem conhecer que eu sou portadora do VIH. Ali começa o grande problema. Não é fácil lidar com esse diagnóstico, por falta mesmo de informação deste diagnóstico, dessa patologia. E como lidar com os familiares? Muitas delas preferem esconder-se para que as famílias não fiquem a saber, por causa da estigmatização que a família tem acerca com as pessoas têm acerca desta patologia. E dentro da família não é aceita, porque muitos deles pensam que se ela foi diagnosticada com VIH, ela também pode passar o VIH em outros membros de família, por exemplo, com um beijo, com um abraço, ou ela ajudar nos trabalhos domésticos. A falta de informação no seio familiar, e começam a se distanciar dela, e automaticamente ela fica no isolamento, e muitas delas desencadeiam a depressão através do diagnóstico do VIH e o abandono familiar. Por esse abandono familiar, muitas chegam a morrer, porque a família não acolhe esta pessoa, o seu familiar, que foi diagnosticado com VIH. Uma mulher seropositiva é possível ter uma criança seronegativa, mas para isso é necessário que a mulher faça o primeiro teste na primeira consulta e ela vai repetir esse teste no terceiro trimestre de gestação e é testada novamente na sala de parto. E como é que vai ocorrer este parto? Será por uma cesariana? Será por via normal? É orientada a via cesariana de parto com mulheres com uma carga viral detetável. Para mulheres com carga viral indetetável, poderá ser liberada a via obstetra. Mas vale aqui ressaltar que a infecção pelo vírus de imunodeficiência humana na gestação traz dois grandes desafios. O primeiro é a recuperação ou manutenção imunológica da grávida e a segunda é a prevenção e transmissão vertical do vírus do VIH-Sida. Não se tem mais dúvidas da necessidade de rastrear a gestante em pelo menos em 3 momentos: no início do pré-natal, no terceiro trimestre e na admissão da sala de parto. Então, as famílias precisam conviver com as pessoas com VIH e ajudar assim no tratamento. Por quê? Porque nós, não só os fármacos é que vão ajudar no tratamento, mas sim
a interação familiar, aquele abraço, aquela conversa, aquele aperto de mão, a pessoa se sentir solidária com a mesma e a recuperação é rápida. E nós, como psicólogos, as terapias de grupo ajudam muito essas pacientes com VIH, porque elas aí vão começar a se entender que não são as únicas pessoas que têm o vírus, mas sim as outras pessoas também têm o vírus. E vão começar a se deparar com a experiência de outras pessoas, como é que foi transmitida o vírus, como lidar com o vírus. Percebem? Quando começar a identificar como lidar com os vírus, automaticamente está se autocurar daqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos de vingança, aqueles pensamentos que podem lhe levar a suicídio ou desencadearem mesmo uma depressão ou uma ansiedade e paralisar a vida dela social. Porque as pessoas com HIV/SIDA, nós temos que encarar elas como pessoas normais, elas podem trabalhar. Então, esse estigma que há na sociedade com essas pessoas fazem com que ela comece a reduzir aquilo que é a potência dela no seio social. Muitas doenças não têm cura, muitas delas. Muitas. E, por regra, as doenças virais não têm cura. Não só o VIH. A gripe não tem. Quando você tem gripe e a gripe passa, não é que você tomou um medicamento que lutou contra o vírus da gripe. Não. Você apenas se cuidou, descansou, cuidou da febre e o corpo recuperou. O sistema de defesa do corpo chegou de manejar, chegou de eliminar o vírus da gripe. Mas com o VIH é diferente, porque o VIH, a especificidade dele, o que torna ele especial é exatamente isso. Ele vai atacar o sistema de defesa, o mesmo sistema de defesa que precisamos para combater uma doença. Então, não tem cura. Não há um medicamento que elimina totalmente o vírus. Outra dificuldade da impossibilidade atual de cura do VIH se deve ao fato dele ser um vírus que se esconde. Quando o vírus infecta o corpo, ele está lá, circula, mas quando tu vais tomando os antirretrovirais, a carga viral circulante, a quantidade de vírus que circula no corpo, ela se reduz, até se elimina, até se tornar indetetável. Mas isso não quer dizer que todos os vírus foram eliminados. Parte considerável dos vírus estão latentes, estão dentro das células. Muitos dos vírus estão latentes dentro das células. E você toma os antirretrovirais e elimina os vírus circulantes. Mas este vírus que está aqui dentro de uma célula latente, ele não está a ser afetado pelo tratamento. Então, se tu parares o tratamento, este vírus que está aqui latente começa a se multiplicar. Eis a razão pela qual não se deve parar o tratamento, eis a razão pela qual é difícil atualmente curar VIH. Outro motivo da impossibilidade de cura se deve ao fato dele ser um vírus que muda. Ele tem um DNA, ele tem um código. E se nós temos uma arma para combater este código, à medida que ele se vai multiplicando, ele vai mutar, vai sofrer mutação. E esta mutação dá origem a variantes de vírus diferentes, variantes de vírus resistentes. Então tu estás a combater uma geração de vírus com uma característica e consegues lidar com ele, mas esta geração produz uma outra geração de vírus mutante com característica diferente e mais resistente. Na verdade, a resistência dos micro-organismos, não só vírus e bactérias, é um dos desafios atuais da medicina, da saúde. Esta também é uma das impossibilidades de cura do VIH. Agueto, não ficam assustados?
Akwetu ngulano angangume kama message nguno dosale. Akwetu aí não que vão guardar vestida akwetu shinkura não tem cura. Porque nunca mais método, não tem que a prevenção. Eu nunca mais ao hospital, não tem que teste. 3 a 3 meses, anga uri dosale. Ninguém nunca mais fidelidade. Com vossos parceiros akwetu. Aí não acompanha se deixar com esse vai com aquele. Pode que qual para akwetu, vamos quatro se deixando cura. O menino é bom akwetu. Para todas as pessoas que vivem com vírus de HIV/SIDA, eu como profissional de saúde solidarizo-me com elas, dizendo que os hospitais existem profissionais treinados para cuidar de todos vocês que vivem com essa patologia. Nós não consideramos exatamente patologia quando mudamos de comportamento muito mais cedo, assumimos a nossa condição e começamos a fazer o tratamento. Nós consideramos apenas alguém com uma serologia positiva HIV, portadora do vírus, mas não uma pessoa doente. Quando não havia opções disponíveis, quando não havia medicamentos, quando não haviam sido inventados antirretrovirais, essas pessoas não tinham esperança. Elas sabiam que estavam no fim. Mas as coisas mudaram agora. Atualmente, você tem opções. Atualmente existe um leque de opções que você tem. A medicação, e isso te deve dar esperança. Deixar um apoio, um apelo para os profissionais de saúde, que muitos deles têm sido os informantes para a sociedade sobre o diagnóstico de um indivíduo paciente, que isto não está certo. Devemos manter ou permanecer com o sigilo profissional e a ética de deontologia. Não devemos ser mais um daqueles que matam psicologicamente os nossos pacientes. É uma causa que eu detesto, mas que é uma causa que eu sei, se você e eu nos tratarmos agora, poderemos dar solução aqui. Eu falo propriamente do VIH/SIDA, que é uma doença não muito boa. Gostava de ter para ver se me trato, mas infelizmente como não devo ter porque quero me tratar, quero estar bem, claro, quero ter meu neném e meus nenéns bem. Tires de ti, estarás a matar outras pessoas que também têm esse medo de viver. Então, mostre para o mundo que você é, mostre a tua força, mostre o teu brilho e juntos somos mais fortes. Bem-aja. Pense em si, pense nos teus familiares. Há muita gente que te ama, há muita gente que conta contigo, há muita gente que depende de ti. Então não pense no pior, tá? Há muita gente que convive, eu conheço, que convive normalmente e estão aí felizes. Nós podemos nos apegar às nossas ideias, os nossos ideais, e aquilo tudo que a gente tem sonhado realizar como alavanca para continuar a viver. Então, que não seja limitação, que seja um elemento impulsionador, que a qualquer momento a gente vai. E este tem sido, na verdade, uma das vias que eu acredito que o jovem, a criança, o mais velho, o avô e todos nós devemos levar a vida. Entender que a vida não é para sempre e nós podemos ter o nosso fim a qualquer momento. Isto é verdade para todos, não só para aqueles que têm sido. Passo por este vídeo para convidar a sensibilidade de todo cidadão nacional e em particular da cidade de Luena, para olharmos para as pessoas portadoras da HIV/SIDA com alguma sensibilidade. Sensibilidade esta a não olharmos para a questão da discriminação pelo facto de serem portadores deste maligno vírus que todos nós infelizmente condenamos. Queria eu que olhássemos para essas pessoas como pessoas completamente normais. Afinal de contas, ninguém sai da nossa residência para, assim, convicto a esta transmissão deste vírus que todos nós condenamos. Nós estamos de braços abertos, não só os hospitais, porém os centros médicos também podem fazer o atendimento inicial. Nós também apelamos não só os portadores, mas aquelas pessoas também que não são portadoras, que vivem
julgando os outros, discriminando os outros. Não podemos fazer isto. Temos que olhar para o crescimento da nossa sociedade. Imagina que era pior na altura, não havia, e agora tem. Tu tomas os antirretrovirais. Tu vives mais tempo. Tu não chegas à fase de SIDA. Tua qualidade de vida aumenta. Carga viral baixa. E você vive. E é exatamente isso que você precisa saber. Precipitação yaga no linaio aqueto. Mono, mutundo menda, aque. Aí nós dá camba, e a quando iPhone 13, iPhone 12 magoito. Vai ficar camada magoito, murido sala. Moia. E para aqueles que têm essa doença, devem viver intensamente. Devem amar, devem abraçar, devem sentir a vida com maior intensidade, no sentido de permitirem que cada minuto seja de valor, cada minuto seja importante, porque na verdade têm a noção da importância de acordar a cada dia. Devemos saber primeiramente que a pessoa não escolhe ter o vírus. A pessoa apanha o vírus de diversas formas e é necessário olhar para essas pessoas com empatia, pois são pessoas suscetíveis, são pessoas que, depois de diagnosticadas, muitos deles não recebem esta informação devidamente e caem muitas das vezes em depressão, outros muita ansiedade e até chegam a ser suicidas. Vamos manter a fé, vamos acreditar e vamos nos tratar. Aquele irmão que está contigo precisa sair do teu corpo porque não te pertence, não é para ti. Tens a oportunidade de ser inspiradora, de ser um caminho a seguir, de ser um caminho a dar luz, a dar esperança para outras pessoas que também são portadoras do vírus. Mata é a ausência de seguirmos efetivamente este processo do medicamentoso. Então, tu que me ouves em casa, Sociedade Almo Chico, gostava eu, em nome da sociedade e em meu nome próprio, convidar a nossa sensibilização, a nossa sensibilidade de olharmos para estas pessoas como pessoas normais. Afinal de contas, como terei dito, ninguém sai da sua residência para um espaço privado, ciente de que hoje serei, portanto, ou vou me envolver com alguém que é ser positivo. Estou aqui para te dizer que és uma pessoa especial, não importa o diagnóstico que recebeste, tu tens uma vida inteira pela frente, basta tomar os comprimidos diariamente, às mesmas horas, sem faltar, tu podes ter uma vida normal e saudável como qualquer cidadão angolano. Acredito eu que você não é a única pessoa com esse mal, mas ainda acreditamos que tudo é possível, porque você tem sonho, você tem objetivos. Se tens objetivos com a tua vida, vamos tratar. E tratar é simples, um bocado de sorriso no teu rosto. Procura um médico, um hospital próximo, um consultor, vá lá, explique os teus problemas e comece a seguir o tratamento. Por quê? Porque você estará a salvar milhares de vidas, milhares de angolanos. Diria Augusto Cury, é normal que a gente tenha o desprezo, o abandono da sociedade, mas quando nós nos abandonamos, aí sim é o fim. O diagnóstico de VIH não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico de uma doença controlável. Ainda não há cura, é verdade, mas isso hoje é um problema? A linguagem é poderosa. As palavras que usamos podem prolongar o estigma ou promover a compreensão e empatia. As palavras que usamos muitas vezes não passam de ruído. E deste ruído, uma verdade é agora inegável. O HIV-Sida já não é uma sentença de morte. Já não precisa ser. O que é mais esperançoso que isso?
Tchau.